Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão, na revisão de geografia para o simuladão, tá certo? Como já era de se esperar, vamos falar um pouquinho sobre ela, a Primavera Árabe, né? Estamos falando aí sobre a região do Oriente Médio, então vai ter uma questão relacionada aí, acho que umas 2 ou 3 questões relacionadas à Primavera Árabe, que foi um conteúdo bastante trabalhado, tá certo? O que foi a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe, senhores, ocorreram em países árabes, tá certo? E já que a gente tocou aí nesse nome, é bom se ligar no seguinte, vai ter uma questão perguntando se árabe e muçulmano são as mesmas coisas, certo? Não são. Árabes corresponde aos povos de uma região, tá? Eles são árabes. Muçulmanos compreendem aos adeptos do islamismo de uma religião, tá? Então, muçulmanos não são árabes. Eu posso ter árabes cristãos, eu posso ter árabes judeus, tá certo? Eu posso ter árabes budistas. Árabes são povos de uma região. E muçulmanos são adeptos da religião islâmica, então vai ter uma questão específica sobre esse conteúdo. Diferença entre árabe e muçulmano, tá? Mas vamos voltar aqui a falar sobre a Primavera Árabe, né? O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe, senhores, foi uma série de manifestações, tá, de revoltas, protestos em vários países do mundo árabe contra as guerras ditatoriais. Existiam, né, até os dias atuais, porque vejam, teve início em 2010, mas ocorrem até os dias de hoje, tá certo? De ditaduras que estavam no poder há 45 anos, há 30, há 18, há 20 anos, né? O sistema democrático não existe. Então as pessoas já estavam cansadas, fartas dessa imposição por parte da política, tá certo? Primavera Árabe corresponde aí a uma ideia de mudança, né? A primavera ela tem uma característica de flores, de renovação. Então é essa a ideia. Tanto é que a revolta no início ela era chamada de Revolução Jasmim ou Revolta Jasmim, tá certo? Porque é o nome de uma flor que vai trazer a representatividade da Tunísia, que é onde vai iniciar essa série de protestos, tá certo? Teve início em 2010, na região da Tunísia, porque qual foi o estopim, professora, dessa série de reivindicações, de revolta da população? Foi o seguinte, é um tunisiano, tá certo, comerciante, ele estava ali vendendo, né, a situação bem complicada na Tunísia, é uma ditadura muito forte e ele não podia vender ali, então a polícia pede para que ele se retire. Então depois é claro que ela não vai pedir, tipo, gentilmente, né? Ele já vai pedir destruindo as coisas, fazendo uma série de algazarras, tá certo? E o comerciante, ele fica tão indignado porque ele vai ser um cidadão, ele tá ali tentando, né, sobreviver, tentando ter sua graninha legalmente, tá? Para sustentar a sua família. E o que acontece? Esse comerciante, ele chega a um ponto de surto tão grande pela falta de justiça, pela falta de prosperidade, pela possibilidade de mudança, que em protesto, tá, em revolta à situação que ele tinha vivido e a todo o histórico, ele vai até a fogo no seu próprio corpo. E ele sai pelas ruas comerciais da Tunísia com o corpo em chamas. E isso chama a atenção da galera que estava em volta, porque a galera que estava em volta vai começar a filmar e a postar nas redes sociais. E é isso que vai ganhar uma grande proporção, tá certo? Por quê? Porque quando ele ateia
fogo no seu próprio corpo como forma de protesto contra o governo, tá? Isso vai causar uma revolta muito grande nas outras pessoas que viviam aquela situação. O rapaz, ele morre, tá? Ele ateou o fogo no próprio corpo, né? Ele não sobreviveu, ele morre, mas ele deixou plantado o início da revolução, porque as pessoas, o vídeo dele pegando fogo viraliza, se espalha pelo mundo inteiro, tá certo? E os países de origem árabe compram essa briga e começam a eclodir várias revoltas, tá certo? Várias revoltas. Tá vendo aquilo que eu falei para vocês, que no início era chamada de Revolução Jasmim na região da Tunísia, o que vai levar aí à deposição do ditador, tá? O ditador diz, não, tem muita revolta aqui, a galera tá pedindo pra eu sair, eu vou sair. Já passei 30 e poucos anos aí no poder, né? Então agora eu vou sair, porque o carinha meio que ateu fogo e tal. Então isso acaba tendo uma grande proporção. Por quê? Porque as redes sociais vai apoiar muito, né, esse protesto, essa revolta, esse manifesto, tá certo? As redes sociais, elas vão ser essenciais e ela vai ser tocada daqui a pouquinho, porque vai ter uma questão relacionada a isso. Ocorreu também no Egito, tá certo? A luta aí contra o sistema ditatorial. Então vejam que todos eles estavam lutando contra os ditadores. Era chamado lá na região do Egito de Revolução de Lótus, né? Houve dias de fúrias, Revolução do Nilo, deu resultado aí e o governo caiu depois de uma série de protestos. Então veja, se na Tunísia o cara teve fogo, a gente fez protesto, deu certo, o ditador foi embora. Se no Egito, né, a revolução aconteceu por conta do que tinha ocorrido na Tunísia, o ditador foi embora, então deu certo, tá bom? Então começa a haver uma série de protestos em outros países, na Líbia, no Iêmen, na Argélia, na Síria, tá certo? No Bahrein, no Marrocos, no Omã, tá? Então vai ser bem interessante. Na Síria, a guerra civil ainda acontece, né? Por isso, vez e sempre a gente escuta falar da Síria. Então, a guerra civil está acontecendo ainda na Síria, porque o ditador ainda permanece no poder, tá certo? No Bahrein, né? Elas vão ocorrer de diferentes formas e vai ser violentamente reprimida. O governo também permanece no poder, então vai ocorrer guerra civil também, tá certo? A fim de estabelecer alguns acordos para viver em harmonia, beleza? Na Líbia é onde vai acontecer de forma mais dura, mais violenta, tá certo? Por quê? Porque a revolução vai se transformar em uma guerra civil mesmo, tá? Vai ocorrer a revolta e vai ocorrer acontecimentos violentos da Primavera Árabe muito forte, tá? Com a ajuda da OTAN, o ditador caiu do poder e acabou morto pelos rebeldes, né? Acabou acontecendo, ele foi morto por facadas, minha gente, na Líbia. Então, ele aconteceu de forma bem dura. No Iêmen, tá certo? A revolta popular, né? Derrubou o governo ditatorial, então deu certo. Então, deu certo em alguns países. As pessoas começaram aí a aderir ao sistema e fazer com que tentem transformar politicamente o país onde eles moram, tá certo? É por isso que na região do Oriente Médio, vez e outra ocorre aí essa questão, né, das guerras civis, de pessoas brigando, de bombas para lá, bomba para cá, intervenção de algumas nações externas, né? Então sempre está acontecendo graças a esse fator. Há longas ditaduras no poder e a revolta por parte da população. Essa foi aí a Primavera Árabe, tá certo? Lembrando que vai cair também a diferença entre árabe e muçulmano. Em relação ao Oriente Médio, vai cair uma questão que pergunta a vocês, né, sobre a cidade sagrada Jerusalém. Jerusalém vai ser cidade sagrada de 3 grandes civilizações: cristianismo, judaísmo e islamismo, tá certo? Então, a região de Israel, né,
vai estar sempre em constante conflito, tá? Jerusalém é uma cidade sagrada para essas três religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo, beleza? Lembra que eu disse para vocês que a Primavera Árabe, ela vai acontecer por meio das redes sociais, e é bom vocês se ligarem nisso aí porque é uma questão específica, tá? Por meio das redes sociais, que as principais mobilizações se manifestaram, a população jovem satisfeita aí com as condições, né, e características dos regimes ditatoriais, organizaram-se utilizando instrumentos de sites como o Twitter e o Facebook para difundir aí as suas insatisfações, marcar datas, organizar protestos, né, culminarem aí, o que vai culminar na derrota de algumas ditaduras, como ocorreu na Tunísia e no Egito, tá certo? Posteriormente na Líbia, mas de uma forma mais dura e violenta, tá certo? Em algumas outras nações, em outras as revoltas ainda acontecem na tentativa de derrubarem os ditadores, beleza? Algumas características sobre o Oriente Médio é que ele vai ser palco aí de conflitos da atualidade, vão ocorrer muitos conflitos nessa região, tá certo? Nessa região também existem muitas nações sem território, como é o caso da Palestina, né? A Palestina uma hora tem um território, outra hora não tem território, então vão existir várias nações sem território, tá certo? Vai ser o berço de civilizações como judaísmo, cristianismo e islamismo. Há uma predominância maior do islamismo, mas Jerusalém é sagrado para essas três religiões e há a presença desses três grupos lá, inimigos entre si, entre aspas, tá certo? Então as guerras religiosas também ocorrem com bastante intensidade. 90% da sua área é dominada pelo clima árido ou semiárido, ou seja, há uma escassez de água muito grande, tá? É muito seco e contém, é claro, e essa uma das razões das inúmeras brigas, contém as maiores reservas de petróleo do mundo, tá certo? Então isso também é uma das características que vai fazer com que haja tantos conflitos assim na região do Oriente Médio, tá? Em relação à Ásia, o que é que vai cair? Características gerais, tá certo? Sobre o território asiático, são muitos aspectos, mas vamos trabalhar apenas esses daí. O continente aí asiático é o maior continente do mundo, tá certo? É o mais extenso, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, tá? Ocupando aí cerca de 30% das terras imersas do planeta. Nele vão estar presentes aí dois países gigantes, que é a Rússia, lembrando que a Rússia é um país bicontinental, e a China, tá certo? A Rússia ocupando o primeiro lugar na posição dos maiores países do mundo, tá? E a China aí ocupando a terceira posição entre os maiores países do mundo, beleza? Possui 60% da população da Terra, 60% da população da Terra, ou seja, mais de 4 bilhões de habitantes. O mundo tem mais de 7 bilhões, e só a Ásia possui aí, né, mais da metade da população mundial, é o maior continente do mundo, tá certo? E nele está localizado os dois países mais populosos, que é a China e a Índia. Tanto é que esse continente é chamado de formigueiro humano, para dar ideia da quantidade de gente que tem lá, beleza? Está localizado no hemisfério oriental e quase todas as suas terras estão no hemisfério norte, tá certo? É banhado a norte pelo Oceano Glacial Ártico, né, na região russa, a leste pelo Pacífico e a sul pelo Índico. Então, por ser tão grande, ele é banhado por 3 grandes oceanos, tá certo? Com exceção aí do Ártico, o Índico e o Pacífico são bem grandinhos, beleza? Sobre a Ásia, é isso que vai cair, as características gerais desse continente, principalmente o que diz respeito aí à sua extensão territorial e o quantitativo populacional, tá certo? Essas são as características que mais irão cair sobre esse território. Vão cair características gerais em relação ao Oriente Médio, né? É palco de grandes conflitos. Nessa região ainda
existem nações sem território lutando por um território, tá certo? É o berço de grandes civilizações, judaísmo, cristianismo e islamismo se ligar nessa questão. 90% da sua área está no clima árido, o que faz com que haja uma escassez de água, e a água seja um produto muito caro lá também, tá certo? E um dos principais motivos que ocorrem, né, as guerras envolvendo outras nações são as reservas de petróleo, porque as maiores reservas de petróleo estão lá, beleza? Aí tem uma questão relacionada à Primavera Árabe, como as redes sociais elas auxiliaram nisso aí. Elas foram fundamentais, principalmente o Twitter e o Facebook, tá certo? Para que os jovens, né, insatisfeitos com a condição de ditadura dos países, acabassem se organizando, marcando protestos, né? Determinando algumas diretrizes, tá certo? Vai cair características gerais em relação à Primavera Árabe, tá certo? Mas mais basicamente o que foi e no início, quando ocorre aí na Tunísia, onde um comerciante vai atear fogo ao próprio corpo e outras pessoas irão filmar, e através do Twitter e Facebook o vídeo vai viralizar e espalhar a semente da revolta, do protesto, tá certo? Das manifestações que vieram a eclodir no mundo árabe a partir desse episódio. Essa foi então, nono ano, a nossa revisão, tá certo? Espero que vocês estudem, tirem aí uma excelente nota, tá certo? Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!